Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, no capítulo 19, e vamos ler os versículos desse capítulo 5, 9 e 10. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, aqui mostra nesse texto, claro, o capítulo todo, uma experiência maravilhosa de um senhor chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, cobrador de impostos e um homem muito rico. Havia em seu favor algumas coisas e havia também coisas em seu desfavor. Era um homem rejeitado, detestado pelos judeus daqueles dias, devido à função e à vida que Zaqueu vivia. Ele vivia em Jericó, fazendo um serviço não muito agradável aos judeus. Era cobrador de impostos e cobrava para Roma daqueles dias. Cobrava impostos para o Império Romano. E naturalmente os cobradores de impostos, eles não eram pessoas honestas. Eles eram realmente pessoas que cometiam situações que acabava caindo no conceito da sociedade. Era um homem pecador e um dos pecados, com certeza, que Zaqueu levava era ser corrupto, porque, segundo a história, os cobradores de impostos eram corruptos em sua maioria. Mas Jesus, diz a Bíblia, indo em direção a Jericó, lembramos de que Jericó foi uma cidade amaldiçoada, uma cidade que nos tempos antigos foi destruída, e morava ali, além de Zaqueu, certamente muitas gentes. Jesus passou por Jericó. Sabendo Zaqueu que Jesus estaria passando por Jericó e certamente descobrindo todo um itinerário, toda uma direção, ele tocou em Zaqueu em querer conhecer Jesus, em querer ver pelo menos Jesus. Certamente a fama do Senhor Jesus estava correndo naquela região. Era um profeta para muitos, era um que rejeitava o Império Romano, vamos dizer assim, o Império de Roma, e para outros o Salvador, o Messias, aquele que haveria de vir para remir os judeus, remir Israel. Certo que havia muitas notícias a respeito do Senhor Jesus, porque os próprios discípulos diziam sempre isso quando Jesus o indagavam. Zaqueu, ele teve uma decisão muito interessante. Não era qualquer um rico que faria aquilo. Não era qualquer um cobrador de imposto que tomaria uma decisão daquela, de subir numa árvore, de subir numa figueira brava e daquela figueira pontuar o momento que o Senhor Jesus iria passar para que ele observasse o Senhor Jesus de perto. Havia uma outra dificuldade grande na vida de Zaqueu, impossível dele resolver. Ele era baixo, ele era um homem de pequena estatura. E a multidão que rodeava o Senhor Jesus não tinha como ele se aproximar ali para vê-lo de perto. Mas aconteceu algo que Zaqueu jamais esperava, meus queridos. Jesus, ao se aproximar daquela árvore, daquela figueira brava, ele olha para cima e ele faz justamente aquilo que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Ele pede para Zaqueu descer depressa, ou ele ordena para que Zaqueu desça depressa daquela figueira, porque algo maravilhoso,
algo que jamais aquele Zaqueu ou muitos daqueles dias receberia, estaria para acontecer. A Bíblia nos diz que Zaqueu desceu depressa. Zaqueu desceu depressa e alegre com o chamado do Senhor Jesus. Que coisa interessante podemos imaginar aqui. Aquele homem baixinho, aquele homem tão famoso, tão rejeitado, mas rico. Aquele homem importante estava ali agora, atendendo a voz do Senhor Jesus. E ele se aproxima do Senhor. E naquele instante Jesus fala: olha, Zaqueu, hoje eu vou pousar, eu vou entrar na sua casa, eu vou estar na sua casa. E naquele momento, meus irmãos, que Jesus dizia isso, muitos ali murmuravam e começavam a condenar o Senhor Jesus, dizendo: não é possível, ele vai ser hóspede de um homem pecador, de um corrupto, de um ladrão, de um rejeitado aqui de Jericó. E Jesus, com o seu olhar de misericórdia, com o olhar de Deus, ele fala: ó, pessoal, veja bem, esse homem aqui, ele também é descendente de Abraão. E me convém ir na casa dele. Por quê? Porque a salvação vai chegar até ele. Ele é um daqueles dos quais eu vim para buscar e salvar, pois ele é um perdido. Palavras maravilhosas. E Zaqueu, meus irmãos, ele não pensou duas vezes. Zaqueu começa então a um processo de arrependimento. É interessante porque o arrependimento, quando acontece no interior do ser humano, ele vem muitas vezes com o reconhecimento que ele precisa se arrepender. E ele se arrepende. E depois de se arrepender, ele confessa aquilo que por ora ele fazia e o Senhor Deus o condenava. Não só a sociedade, mas o próprio Deus, que é justo e não aceitaria a corrupção na vida de Zaqueu. E ele diz: Senhor, eu vou dividir a metade dos meus bens para com os pobres. Olha que coisa interessante, né? E se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Ou seja, se ele tirou um injustamente de alguém, ele vai devolver 4 para esse alguém. E Zaqueu certamente recebeu Jesus em casa, certamente o Senhor Jesus ali passou algo maravilhoso para aquele homem, certamente o Senhor Jesus falou do seu reino, falou dos tesouros na eternidade e ofereceu a Zaqueu. Zaqueu, certamente, também ele não rejeitou e passou a ser um seguidor do Senhor Jesus. Meus queridos, que história maravilhosa. Que coisa linda é ver o homem reconhecendo de que diante de Deus e dos homens, ele é um eterno necessitado. Que bom quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Que bom quando uma pessoa confessa que realmente é um devedor e que precisa se regenerar diante de Deus e dos homens. Zaqueu fez isto. Zaqueu, ele fez algo que a maioria dos ricos não fariam. Lembramos na palavra que o Senhor Jesus disse que era muito difícil um rico entrar nos céus. Era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Mas Zaqueu foi diferente. Zaqueu não foi esse tipo de rico. A palavra diz que houve um arrependimento no coração daquele homem. Houve realmente um arrependimento porque ele mostrou esse arrependimento através dos atos na vida dele, diante de Deus, na pessoa de Jesus e diante daquela sociedade daqueles dias. Todos nós somos carentes de Deus, todos nós somos pecadores diante de Deus. A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. A palavra fala que dinheiro do mundo inteiro não pode comprar uma alma para o Senhor Jesus.
Só Jesus, através do seu sacrifício, só Jesus, através do seu sangue vertido numa cruz, somente Ele é que teve nas suas mãos o preço para comprar almas para Deus. E Zaqueu entendeu, meus irmãos, essa palavra. Zaqueu se converteu ao Senhor Jesus. Zaqueu passou a ser agora não mais aquele homem pecador e corrupto, vivendo uma aparência de vida em cima de uma figueira. Interessante que os estudos falam que uma figueira pode existir entre 4.000 a 9.000 anos. Zaqueu desceu de uma figueira velha. Talvez Zaqueu, simbolicamente, podemos dizer assim, ele abandonou o velho homem. Ele pisou no chão. Ele entendeu o chamado do Senhor Jesus. E da mesma forma como Jesus chamou Zaqueu pelo nome, Jesus vem ainda hoje chamando cada um de nós pelo nosso nome. É necessário que venhamos descer da figueira, figueira que não tem frutos, que podemos tipificar a vida pecadora, a vida dissoluta que muitas vezes estamos levando. Jesus te conhece, Jesus te chama pelo teu nome. É interessante porque Jesus não tratava da multidão, ele tratava da pessoa. Individualmente, ele se dirigia ao pecador e oferecia ao pecador o arrependimento para os pecados serem perdoados e este herdar o reino dos céus. O Senhor tem dito isso para nós nos dias de hoje. A palavra já passou muitos séculos, mas quantos que estão ainda em meio às suas vaidades para esta vida que é tão passageira? Ora essa, como sabemos de que a vida é passageira, olhando, vendo, testemunhando quantos que estão morrendo e muitas vezes a condição financeira não está resolvendo o seu problema. Mas Jesus é misericordioso, ele veio buscar e salvar o perdido, ele estendeu a salvação para todos. Deus não faz acepção de pessoas, como aquela sociedade daqueles dias chegou a murmurar dizendo isso, que Zaqueu era pecador, não era merecedor de Jesus entrar na casa dele. Se eu te falar uma coisa, Jesus te ama. Jesus sabe que você às vezes precisa de um Deus todo-poderoso para conduzir a sua vida. Jesus sabe que você necessita, é um necessitado de que Ele entre na sua casa. O entrar na nossa casa pode nos trazer vários exemplos figurativos. É entrar na minha vida, é tomar conta do meu casamento que não está bem, é providenciar para mim por um milagre um emprego porque eu estou desempregado, é me curar de uma doença que os médicos estão dizendo que não há jeito. Entrar na minha casa é tomar conta de todo o meu ser, é de me direcionar perante tudo e todas as coisas. É muito mais do que isso, meus irmãos. É muito mais do que isso, meus amigos. Jesus entrar na sua casa é Ele resgatar você deste mundo que está guardado para um juízo divino. O mundo jaz no maligno. Deus quer salvar o mundo, mas o mundo não quer ser salvo por Deus. Mas Ele quer sim entrar na sua vida. Ele quer te direcionar. Ele quer fazer como Ele fez com Zaqueu. Zaqueu não foi mais aquele homem tão pecador, aonde os seus pecados não foram perdoados. Zaqueu agora era um servo de Jesus. Há muitos cristãos, há muita pessoa dizendo que é de Cristo, mas precisa confessar o pecado, precisa descer da figueira brava, da natureza ruim, precisa abdicar-se daquilo que o mundo está oferecendo, precisa deixar Jesus morar no centro das suas atenções, no centro do seu coração, de onde sai todo o seu emocional. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar, tudo bem,
de tantas coisas desta vida, porque Ele vai estar ao teu lado. Nas suas lutas, nas suas aflições, nas suas atribulações, Ele vai estar te ajudando. Mas Jesus quer te dar vida eterna. Jesus quer estar te oferecendo o paraíso, os céus, que não é comprado com dinheiro, não é comprado com as suas boas obras, não é comprado com a sua natureza, que às vezes você diz, eu sou bom, eu não sou como aquele, eu não sou como o outro. Não, meus irmãos, não, meus amigos. Jesus, Ele veio para salvar o perdido. Ele veio para resgatar as almas, porque não é aqui a nossa morada. Um dia será, essa terra passará por um fogo, essa terra um dia será justificada, mas ainda não é. Primeiro Jesus está fazendo o seu reino, primeiro Jesus está juntando as suas almas, primeiro Jesus está levando, ainda que a morte física chega, muitos para a eternidade, para que depois dessa terra restaurada, como diz a palavra de Deus, novos céus, novas terras, aí nós podemos vir com um corpo remido, com um corpo em glória, com um corpo justificável, longe da morte, longe das dores, da saudade, da tristeza, das lágrimas, permanecer com o nosso Rei neste mundo, agora sim, um mundo aonde podemos dizer um verdadeiro paraíso. Que Deus te abençoe com esta palavra. Oremos nesse momento. Eterno Deus, Pai de amor, de misericórdia, nós te adoramos, meu Deus, nós bendizemos a Ti na pessoa do Senhor Jesus. Quando Ele veio, Pai, para salvar, para remir o pecador, nós te agradecemos porque a Tua palavra é ela um selo para nós, é ela que abre os nossos olhos espirituais, é ela que é luz para o nosso caminho. Nós cremos na Tua palavra, meu Deus. Ó Santo Eterno Deus, nós oramos agora, intercedemos por aqueles que estão ouvindo a Sua bendita palavra. Senhor, entra nestas vidas, Senhor, entra nesses corações. Ó Senhor Jesus, habita como o Senhor habitou na vida de Zaqueu, na vida dessas pessoas que nesse momento, Senhor, podem até estar dizendo, eu também me arrependo da minha vida pregressa, daquilo que faço, que é pecado diante de Deus. Abençoa eles, Jesus, redime, limpa o coração, limpa a mente, perdoa os seus pecados e dá a condição, Pai, deles entrarem no Teu reino, deles fazerem parte de um povo que um dia vai habitar na eternidade e vai sim habitar nessa terra quando ela for remida pelo fogo, pelo juízo que é Teu, Santo Deus. Nós pedimos, abençoa, cura a alma de muitos, cura a vida daqueles que estão enfermos, redime essas pessoas agora, Senhor, traga-os para a Tua presença, meu Pai. Nós assim oramos e pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.